Uma pergunta para você hoje. Você gosta de ser lembrado nos bons ou nos maus momentos? Claro, nos bons, não é? Mas tem pessoas que só se lembram de Deus quando estão passando pelos maus problemas. E Deus até usa e permite eles para chamar a nossa atenção para Ele. Às vezes Deus está querendo falar conosco e não estamos dando ouvidos a Ele. Então Ele usa os problemas para que possamos ouvi-lo falar. Hoje nós vamos dar continuidade a essa leitura do livro de Jonas, né? E ele orou do fundo do ventre da baleia e Deus o responde. Vamos pedir então, antes de tudo, a direção do Espírito Santo. Meu Deus, como sempre começamos e colocamos o Senhor à frente dessa meditação, porque todo louvor e toda honra, toda glória é para Ti, Senhor. O Senhor é o autor dela e ela nos molda, nos transforma. Eu apresento ao Senhor esse livro e peço que o Senhor fale através dele conosco. Amém. Então, Jonas, capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os meus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu templo. O comentário até aqui diz: das entranhas do peixe, o fundo do poço tem suas vantagens. Quando não tinha mais forças, Jonas se lembrou do Senhor e teve a oração atendida. Assim como ele, inúmeras pessoas precisam descer às profundezas do sofrimento para se humilhar, reconhecer seus erros e buscar a salvação da alma. Nenhum bem é mais valioso na vida do que uma comunhão estabelecida com o Eterno. Salmos 51:12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. O que mais toca a Deus, sem dúvida alguma, é a humildade. Porque quando a pessoa se humilha na presença dele, então isso toca a Deus. Deus se volta para aquela pessoa. Não é isso que a gente lê em Malaquias? Ele fala para aqueles que estavam distantes de Deus e pensando que estava tudo bem: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Então, o segredo para você tocar a Deus através da sua oração é você se arrepender, né? Por isso que quando nós olhamos para a cruz, nós temos que lembrar que alguém nos amou de tal maneira que morreu na cruz por nós. Nós olhamos para a cruz e enxergamos com muito amor aquele que morreu por nós ali. O comentário do versículo 7, lembrei-me do Senhor. As forças de Jonas já estavam chegando ao fim e a morte se aproximava cada vez mais dele. Parecia ser o fim do profeta, que se atreveu a desobedecer a ordem vinda do próprio Deus. Mas eis que nos seus últimos momentos de consciência, ele se lembrou do Senhor e lhe dirigiu a sua oração com humildade e arrependimento. Lembrar-se do Altíssimo e buscá-lo é o segredo para quem está no fundo do poço com seus dias de vida contados, devido a uma doença grave, a falência ou a perda da família, da paz, dos bens e principalmente da própria dignidade. Quando dirigimos ao Todo-Poderoso as nossas súplicas, encontramos a luz na escuridão, a fonte de água cristalina no deserto, a paz em meio à guerra e a vida onde há morte. Salmos 63, do 6 ao 8 diz: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto,
a tua destra me sustenta. Sabe, os problemas nos aproximam verdadeiramente de Deus. Quem é filho de Deus, quem nasceu de Deus, ele na hora dos problemas, ele se humilha. Então ele busca mais, ele ora mais, jejua, ele faz seus votos, ele vai ao altar. A pessoa, quando não nasceu de Deus, ela culpa Deus pelos seus infortúnios, né? Ela acha que é punição de Deus. Então, ela vira as costas para Deus, ela chega ao ponto de abandonar a Deus, mas porque ela não conheceu ainda o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, né? No 8, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. No comentário do 9 diz: o que votei pagarei. Nada é mais importante do que honrar a palavra empenhada. Deus é extremamente cuidadoso com a sua palavra. Jeremias 1,12, ele diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Seguindo ao comentário do bispo, e não permite que ela seja questionada ou colocada em descrédito. Ela é a própria palavra, como está em João 1:1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ela reflete quem de fato o Senhor é. Por isso Jonas foi enfático em dizer que pagaria os seus votos com o coração agradecido. Imagine, prometer algo ao Altíssimo e não cumprir. Toda pessoa que faz um voto com o Todo-Poderoso tem que saber que ele leva muito a sério aquilo que falamos. Então, aí entra a nossa perseverança, né? Uma fé avivada, ela é uma fé perseverante, ela segue perseverando. Ela não vira as costas para o que ela determinou, ela paga os seus votos. Voto não é só você fazer algo monetário no altar, mas é o voto de vida. Você prometeu entregar a sua vida para Deus. Isso tem que se manter firme, né? E aí o 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. O comentário diz: falou, pois, o Senhor ao peixe. Tudo que Deus criou está sujeito às suas ordens. Ele falou com o peixe e este o atendeu. O Altíssimo é muito grande e magnífico. Quando nos humilhamos na sua presença, ele move céus e terra, se preciso for, para nos abençoar. Foi o que aconteceu com Jonas e com tantos outros homens do passado. A pessoa que se vê em desespero por algo grave que lhe sobreveio, pode alcançar a solução para a sua vida pela fé, e Jonas estava no abismo, no coração dos mares, mas ali Deus o alcançou. Salmos 34:6 diz: clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Você consegue fazer ideia, a alegria que é, o gozo que é quando você tem a sua oração respondida? É algo sobrenatural, né? Uma alegria indizível, né? Você não consegue explicar. De fato, as suas experiências com Deus vai aumentando. Você faz uma oração, você é respondido, às vezes não é na hora que você gostaria que fosse, mas você faz sua oração e você começa a ver sua oração respondida. É uma alegria dentro de nós, porque nós nos sentimos amados pelo próprio Deus. Agora Jonas 3, vamos ver, agora é que ele foi vomitado, ele se arrependeu, agora ele tem que obedecer o que Deus havia pedido. No Jonas 3:1, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. O comentário diz: e veio a palavra do Senhor. Há um recomeço para aqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 1 João 1:9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seguindo o comentário do bispo. Para Jonas, o recomeço veio ao receber outra oportunidade para transmitir a mensagem a Nínive. Aqueles que passam pela disciplina de Deus não devem ficar prostrados e tristes,
Muito pelo contrário, pois o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:6, ele diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Seguindo o comentário, dessa forma, se o arrependimento for sincero, ele os inclui novamente em seus propósitos. Ninguém quer ser corrigido, né? Mas a correção de Deus é o amor dele por nós, né? Como os pais, por exemplo, que quando corrigem os seus filhos, a correção que eles impõem aos filhos às vezes dói mais neles do que nos próprios filhos. E por quê? Porque ele quer ensinar o filho a ser correto, a ser justo, verdadeiro, e ele não está fazendo nada de errado, ele está executando justiça e juízo. E assim é Deus conosco. Fique grato, porque Deus ainda ama você. No 3, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será subvertido. O comentário diz: levantou-se Jonas. Após Deus ter falado, Jonas se prontificou a lhe obedecer, se dirigindo imediatamente à cidade de Nínive. Essa também é a postura daqueles que receberam o Espírito Santo, afinal, foram salvos para salvar. Assim, ainda que a pessoa não tenha nenhum cargo ou título na igreja, se ela é nascida de Deus, a sua missão deve ser ganhar almas, seja por meio das suas ofertas, seja por meio de visitas a enfermos, encarcerados ou órfãos. Como o Senhor Jesus disse em Mateus 25, do 35 ao 36. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Seguindo o comentário, não há oferta mais agradável ao Altíssimo do que lutar para levar um aflito a ele, pois uma alma tem valor eterno e incalculável. Então, uma característica do nascido de Deus, do que tem o Espírito Santo, é justamente isso, é o desejo que ele tem de ganhar almas. Então, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer falar para mais alguém sobre o Senhor Jesus, sobre o amor do Senhor Jesus por aquela pessoa. Eu não digo aqui levar religião, porque não é a religião que vai salvar, não é a placa, o nome da igreja que vai salvar aquela criatura, mas é a fé dela em Jesus. Por exemplo, o ser humano ele pode ser muito bom, ele pode fazer muitas caridades, ele pode fazer tudo de bom, mas não é isso que o salva. O que vai salvá-lo é Jesus Cristo, é o único que pode salvar alguém. Por isso que, enquanto a pessoa não aceitar e se converter ao Senhor Jesus, ela não está salva, por melhor que ela seja ou por mais caridosa que ela seja. O 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Olha que interessante, né? Quando as pessoas viram que Deus iria destruir a cidade, aquele povo se converteu a Deus e decidiram se arrepender dos seus atos e se voltar para Deus. Da mesma forma, Jonas, né? Ele fez algo de errado, foi parar no ventre da baleia e se converteu, se arrependeu, né? E Deus deu uma nova chance. Agora, essa cidade está buscando uma nova chance também. Será que Deus vai dar? No 6. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe dês alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. O comentário do 9:10 diz: o arrependimento dos ninivitas suprimiu o juízo condenatório do Senhor. Isso revela a vontade primordial de Deus, que não deseja que o pecador pereça, mas que alcance perdão mediante um sincero arrependimento. Ezequiel
18, 23 diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Seguindo o comentário do bispo, embora o Senhor não possa se sujeitar ao seu infinito sentimento de compaixão, pois primeiramente ele é justo quando alguém se arrepende e confessa os seus pecados. Ele o perdoa e o justifica para viver eternamente ao seu lado. Foi assim no passado e continua sendo hoje, pois o Senhor Jesus ofereceu a sua vida na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Por isso que o jejum é uma das armas mais fortes que o cristão tem diante de Deus. O jejum de alimentos, né? E não somente esse, mas, por exemplo, nós na Igreja Universal fazemos periodicamente um jejum de Daniel, que é o jejum de purificação. Nós nos abstemos de qualquer informações seculares, quer dizer, da rede social, da televisão, de séries, filmes, para nos concentrarmos para as coisas de Deus e bebermos mais do Espírito de Deus. Então, eles jejuaram, se vestiram de pano de saco, que significa dizer que eles se humilharam na presença de Deus. O próprio rei tirou sua veste de rei e ele se humilhou na presença de Deus. Então, isso provocou em Deus o voltar-se a eles e retirar aquela situação. Bom, é para Jonas ficar feliz, uma vez que ele pregou contra, mas Deus viu que o coração dele se voltou de volta para Deus, então Deus não iria mais destruir. Agora vamos ver o que acontece no capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. O comentário diz: Jonas desfrutou da misericórdia do Altíssimo após o seu arrependimento e foi salvo, mas ele não entendeu que essa mesma misericórdia também estava à disposição dos ninivitas, embora fossem estrangeiros e inimigos. Em vez de Jonas se alegrar com a conversão deles, ficou irritado. A ira é um sentimento presente em muitos cristãos que não se alegram quando vem o outro receber perdão e uma nova oportunidade de vida. Procedem como o irmão do filho pródigo. Lucas 15, 25 ao 30 diz assim: seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Seguindo o comentário, né? Pois são egoístas e querem compaixão e compreensão apenas para si, para os outros intolerância e condenação. O Espírito Santo está atento à maneira como reagimos ou nos sentimos ao vermos a queda, a punição ou o progresso do nosso semelhante. Zacarias 8,17 diz: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Aí a gente percebe que Jonas não estava assim completamente bem na sua fé, né? Porque ele não viu aquele arrependimento, ele deveria se alegrar, né? Mas ele estava, parece-me, né, mais preocupado com a sua reputação. No 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: faze bem que assim te ires. O comentário diz: faze bem que assim te ires. Uma pessoa pode ter cometido erros irreparáveis e pecado gravemente, ainda assim, se houver arrependimento. Deus esquecerá o seu passado e lhe dará uma nova chance de salvação. Hebreus 10:17, ele diz assim: jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Jonas, que ficou indignado com a conversão dos ninivitas, estava mais preparado para dizer: bem feito, vocês mereciam esse sofrimento, do que fico feliz por terem ouvido a voz do Senhor e serem salvos. Seguindo aqui o texto da Bíblia, no 5. Então Jonas
Saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Então, olha só, como se fosse uma erva, uma planta, né, que fez sombra, então ajudou naquele calor todo, né? No 7, mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O comentário do bispo: melhor me é morrer do que viver. A reação de Jonas diante da benignidade do Altíssimo para com o povo de Nínive foi lamentável. Quando o servo de Deus perde a visão espiritual, fica egoísta e começa a pensar somente em si. Vive preocupado com as próprias necessidades e se esquece das pessoas aflitas. Foi preciso o Senhor dar uma lição em Jonas para que a sua consciência fosse despertada. Se ele teve compaixão de uma planta, como o Senhor não teria compaixão de milhares de arrependidos que se humilhavam diante dele. Não cabe ao servo de Deus julgar quem merece ou não o perdão do Altíssimo, mas sim assumir a responsabilidade da missão que lhe foi conferida, anunciar a salvação. Se as pessoas vão aceitar ou não a mensagem divina, não diz respeito ao servo. Não deve ser essa a sua preocupação, e sim testemunhar a palavra de Deus. Verdadeiramente muito forte, né? Jonas foi insensível para com aquele povo, ele esqueceu da benignidade de Deus para com ele. Bom, ele se achava justo porque ele falou: já sei que o Senhor vai fazer isto, que o Senhor iria perdoar essa cidade, ia voltar-se a favor dela, e agora a minha reputação diante dela, porque eu preguei contra ela, e agora, né, o que vai ser de mim? Preocupado para quê? Né? Deus falou: faz sentido você estar assim, Jonas? Tem pessoas que enfrentam as coisas, mas não veem o bem de Deus naquilo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Se você vive e se a sua vida está realmente nas mãos de Deus, a sua vida vai ter um propósito. Ainda que seja um sofrimento, mas tem um propósito. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Mas eles não negaram a sua fé naquele momento em que eles poderiam negar e salvar as suas vidas. Mas eles preferiram continuar crendo em Deus e não se dobrar os joelhos diante da estátua de Nabucodonosor. Então, eles foram lançados naquela fornalha. Quer dizer, Deus não poupou eles de serem lançados na fornalha, mas no meio do fogo Deus livrou eles. Olha que interessante, né? Eles entraram amarrados, o que estava amarrado foi queimado, quer dizer, soltou, eles ficaram soltos, mas nem o fio de cabelo, nem um pedacinho da roupa deles se queimou. Quer dizer, o que é de Deus não se queima. Por isso que você deve olhar agora para dentro de você mesmo. Você é de Deus? Porque se você é de Deus, você vai enfrentar a luta, vai passar por ela e vai sair mais do que vencedor. Bom, que Deus abençoe você. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso e dê o seu gosto para nos ajudar a espalhar mais esse vídeo e põe nos comentários o que Deus falou consigo, tá bom? Deus abençoe.